Olá! Este episódio dá início à terceira temporada da nossa série sobre eletroquímica, que versará sobre corrosão. Nessa primeira videoaula, será estudada de maneira mais geral o que é de fato a corrosão e como podemos classificá-la quimicamente. Nos próximos episódios, entraremos em mais detalhes de como esse fenômeno acontece, observando a velocidade com que ela ocorre, analisando como ela está inserida no nosso cotidiano através da ferrugem, que é um famoso exemplo, e por fim, como evitar que ela aconteça. Bom, vamos lá. Na temporada passada, sobre pilhas, vimos que as reações redox espontâneas podem ser utilizadas produtivamente, tanto que conseguimos acender um LED na videoaula experimental. A corrosão também ocorre por reações redox espontâneas. No entanto, nesse caso, elas são indesejáveis. De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deterioração. A primeira associação que se faz é com a ferrugem. De fato, a corrosão possui uma estreita relação com os metais, mas acontece também em outros materiais, como o concreto e polímeros orgânicos, por exemplo. Como você já deve ter visto, a corrosão está muito presente em nosso cotidiano, pois pode ocorrer em grades, automóveis, eletrodomésticos, instalações industriais e inclusive em monumentos históricos. Economicamente, os prejuízos causados atingem custos extremamente elevados, resultando em consideráveis desperdícios de investimento. Para você ter uma ideia, uma estimativa dos custos da corrosão metálica para a economia dos Estados Unidos já chegou a valores superiores a 200 bilhões de dólares por ano. Agora então, vamos ver quais são os tipos de corrosão. Quimicamente, podemos classificá-la como corrosão eletroquímica, química e eletrolítica. A corrosão eletroquímica é a mais frequente na natureza e tem como principal característica realizar-se necessariamente na presença de água e, na maioria das vezes, a temperatura ambiente. É um processo espontâneo, podendo ocorrer quando o metal está em contato com um eletrólito, onde acontecem simultaneamente reações anódicas e catódicas. Esse tipo de corrosão pode ser observado em monumentos históricos, por exemplo, decorrente da exposição atmosférica. E o exemplo mais famoso é a formação da ferrugem, a camada de cor marrom avermelhada que se forma em superfícies metálicas e que estudaremos em um episódio específico dessa temporada. A corrosão química é também conhecida como seca, justamente por não necessitar de água. Ela consiste no ataque de um agente químico diretamente sobre o material, sem transferência de elétrons de uma área para outra. Em um metal, por exemplo, a formação de um produto de corrosão ocorre sobre sua superfície. Polímeros, como plásticos e borrachas, também podem sofrer esse tipo de corrosão. Nesse caso, as reações químicas levam à cisão das macromoléculas, comprometendo as propriedades físicas e químicas do material. A exemplo, temos as garrafas PET. O material perde sua rigidez e flexibilidade, resultando no seu desgaste. A deterioração do concreto também tem como uma das causas a corrosão química, devido à ação dos agentes poluentes sobre seus constituintes, como o cimento e a areia. Além disso, o concreto é constituído principalmente por silicatos e aluminatos de cálcio e óxido de ferro, que se decompõem ao entrar em contato com ácidos, a exemplo, a chuva ácida. Por último, a corrosão eletrolítica. Como o próprio nome sugere, essa corrosão acontece pela aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. Ela é provocada por correntes de fuga devido às deficiências de isolamento ou de aterramento. Normalmente, acontecem furos isolados nas instalações, onde a corrente escapa para o solo. Nesse sentido, esse tipo de corrosão ocorre com frequência em tubulações de petróleo e de água potável, em cabos telefônicos enterrados e em tanques de postos de gasolina, por exemplo. Viu como a corrosão está presente nas nossas situações cotidianas? E não é só quimicamente. Além da química, ela abrange questões sociais, ambientais e econômicas. Por isso, fique ligado nos próximos episódios, pois iremos nos aprofundar ainda mais no fenômeno da corrosão, começando pela velocidade com que ela ocorre e o que isso implica. Até mais!